Muito bem, estamos de volta novamente ao nosso programa OAB em Ação, que está debatendo hoje exatamente a respeito do crime de propaganda eleitoral antecipada. Nosso convidado de hoje, doutor Eval, juiz da 33ª Vara, e está conosco aqui exatamente para discorrer a respeito da lei da propaganda eleitoral. Ora, como o cidadão deve agir para auxiliar a Justiça Eleitoral no combate aos crimes eleitorais? Doutor Eval, por favor. Beleza, doutor Paulo, muito importante essa sua abordagem. Inclusive, eu até agradeço a alguns amigos, né? A gente recebe aqui, várias manifestações de ajuda, essa nossa divulgação pelo Twitter. Eu até aproveito para deixar o nosso Twitter, uma das maneiras, inclusive, não que eu vá formalizar ainda via Twitter, e eu vou explicar para chegar, mas via Twitter, a produção pode colocar aí, @cseusdireitos, C de conheça seus direitos, C seus direitos, a gente está mantendo o contato, inclusive muitas pessoas, informando e nos municiando para que possa melhorar e divulgando. Olha, a primeira coisa que um amigo e amiga que, por exemplo, está vendo uma dessas infrações. Eu tenho dito, Paulo, e aí eu vou me embeberar mais uma vez nos seus conhecimentos que você tão bem passou lá pela UERN. Um juiz, você sabe muito bem, ele não deve agir de ofício, ele não deve começar o processo judicial. Imagine se o cidadão vai ter confiança naquele juiz que lhe acusa e ao mesmo tempo lhe julga. Não tem sentido. Se eu acuso, eu não posso julgar. O sistema acusatório não permite que essas duas funções de acusação, de processamento e julgamento se dê pela mesma autoridade. Por isso que eu tenho tomado, nesse momento, uma posição. Respeito às posições em contrários. Não agirei de ofício nesse momento, porque não começou ainda a propaganda eleitoral. Quando começar a propaganda eleitoral, depois do dia 5 de julho, você sabe, nós temos o chamado poder de polícia, que nada mais é, das lições da nossa grande colega, também aposentada, professora Helder, o poder dever do administrador público. E o juiz age nesse sentido, não com natureza jurisdicional. Por isso que nesse momento nós vamos agir de ofício. Agora não. Como é que um amigo e amiga que está querendo ajudar o processo eleitoral pode fazer? Levar a sua reclamação com provas, viu, Paulo? Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Para a Justiça Eleitoral, a gente pode até formalizar e encaminhar, mas eu vou dar, um caminho, um atalho. Leve direto para o Ministério Público, tá? Para o Ministério Público, que atua junto à 33ª Zona Eleitoral, a doutora Karine Crispim, você leva justamente a comprovação dessa infração à legislação eleitoral e, sem sombra de dúvidas, ela irá representar ao juiz eleitoral, que exercitará o devido processo legal, abrirá para que justamente o candidato, a emissora de rádio, a emissora de televisão, justamente o jornal ou qualquer outra pessoa que esteja infringindo, para que ele se possa defender. Porque você sabe, Paulo, que ninguém será privado de seus bens ou liberdade, senão após o devido processo legal. Perfeito. E julgaremos. Então, se um amigo tem e está vendo alguma infração à legislação, ele pode levar tanto a Justiça Eleitoral, que formalizará e encaminhará ao Ministério Público, como direto ao Ministério Público, para que justamente o Ministério Público adentre nesse atual momento, justamente com uma representação por infração à legislação eleitoral. Muito bem. Nós temos uma preocupação. O senhor responde, doutor Eval, pela segunda maior, mais populosa zona eleitoral do Estado, que é a 33 de Mossoró, a 33ª de Mossoró. Então, 107 mil, mais de 107 mil votantes. Teria a Justiça em Mossoró condições para dar conta dessa, diria, o aparelhamento necessário para assistir a essa zona eleitoral aqui? Beleza, muito boa essa sua pergunta, Paulo, porque se eu disser para você que é o ideal, ou seja, que nós temos a quantidade de funcionários que seria, pelo menos boa,
totalmente, vamos dizer, tranquilo e confortável, eu estaria mentindo. A Justiça Eleitoral estaria aparelhada? Aparelhada está tranquilamente, na parte, vamos dizer, funcional, vamos dizer, na parte de servidores para trabalhar, nós estamos um pouco aquém. Mas aparelhada eu lhe garanto, e você sabe disso, você é testemunho disso. A Justiça Eleitoral, hoje, em termos de estruturação, vamos dizer, não só em informática, não só em materiais, em estruturação física, em prédios, ela está muito bem obrigada. Inclusive, eu acredito que o amigo e a amiga sabe, mas não custa nada a gente reforçar, nós já ganhamos, pelo menos por força do TRE, uma nova zona eleitoral. Tá? Essa zona não foi implementada ainda, porque falta o Tribunal Superior Eleitoral, como passa o devido processo legal, como se diz, fazer aquele negócio, pega o batido, ponta virada. Eu gosto de falar fácil, para o amigo e amiga de casa entender. Ou seja, falta ele ratificar esse pedido, essa solicitação do TRE. Mas mesmo não tendo ainda a quantidade de servidores, eu acredito que pela qualidade dos servidores que tem, pela nossa força de vontade, tanto minha quanto do Dr. Pedro Cordeiro, pelos chefes de cartório eleitoral, Luiz Sérgio e Márcio, representando aí todos os servidores, nós estamos em condições de assegurar à população de Mossoró que a legislação eleitoral será cumprida, como está sendo até hoje. Nós estamos, inclusive, já se antecipando a muita coisa. Eu vou lhe dar um exemplo, primeira mão. Eu nunca disse isso em nenhum programa e vou dizer agora. Primeira mão mesmo, não disse nunca e faz parte de eu antecipar isso agora. Você sabe que o processo eleitoral, ele começa um ano antes. Não é a eleição propriamente dito, não é o dia, o primeiro domingo de outubro, não é a fase da propaganda eleitoral, não é só a fase do registro de candidatura, não é só isso que faz. Eu tenho dito que uma das coisas mais importantes é o processo de alistamento e transferência. Ou seja, com outras palavras, é saber, Paulo, se realmente, por exemplo, esses 102 mil eleitores que nós citamos, que faz parte da 33ª, se as pessoas que estão querendo vir para a 33ª, quer para a cidade de Mossoró, quer para a cidade de Baraúnas, que é a nossa competência, será que elas moram realmente em Mossoró? Será que elas moram realmente em Baraúnas? Eu assumi no dia 7 de maio e nós estamos diligenciando todos os pedidos de transferência praticamente. Olha, eu tenho notícia que infelizmente, está havendo algumas, me perdoe, não estou falando de caso concreto nenhum, mas está havendo algumas marmotas, essa que é a verdade, de pessoas querendo votar em Mossoró ou votar em Baraúnas sem morar em Mossoró e Baraúnas. É muito bom, você vota em Mossoró, elege, vamos dizer, um prefeito aqui e depois vai embora para a cidade onde você mora. Quem vai sofrer o efeito de um possível prefeito ou prefeita que não venha atender as expectativas do povo é quem está aqui. Quem deve votar para prefeito e vereador aqui é quem efetivamente mora. Por isso que sem fazer medo, sem fazer alarde, sem ameaçar ninguém, eu lembro aos amigos e amigas que transferência de eleitor para fora da cidade onde efetivamente mora é crime eleitoral. E se nós pegarmos essas pessoas que pediram transferência irregular, nós encaminharemos tudo isso para a Polícia Federal. Inclusive estamos se reunindo na próxima semana, já marcamos, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, depois com a Polícia Militar, para justamente fincarmos todas essas ideias, encaminharmos, inclusive, todos esses supostos crimes. Eu estou diligenciando e estou vendo, me perdoe lhe dizer, muita coisa errada. Irei indeferir, mas não ficará só com a pessoa não votar em Mossoró e Baraúnas, não. Encaminharei todos os processos, todos os procedimentos para a Polícia Federal, a fim de que a Polícia Federal analise a ocorrência de crime e, evidentemente, possa o Ministério Público Eleitoral entrar com a denúncia por crime eleitoral. Muito bem. As redes sociais, hoje em dia, têm sido uma ferramenta implacável no Estado Democrático de Direito. Quais são os limites? Quais seriam os limites? Quais seriam, vamos dizer assim, a conduta das redes sociais no que diz respeito à propaganda eleitoral? Doutor Evaldo. Muito boa essa pergunta, Paulo. Essa é uma grande realidade, isso vai ser uma novidade,
muito grande, vamos dizer, das eleições. Uma modificação, uma inovação muito grande. Né? A justiça eleitoral não pode dar as costas a essa realidade. As redes sociais, como por exemplo Twitter, Facebook, Orkut, Lindlake, né? Enfim, as redes sociais em geral. Não vamos aqui, que nós não somos os mais indicados para falar em termos de internet e tudo isso, mas é uma realidade. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, nesse momento, nesse exato momento, pode alguma coisa, até o dia 5 de julho, nada. Ah, mas eu gosto do meu pré-candidato a vereador e vou dizer quem ele é e vou dizer que vou votar. Se você dissesse sozinho, ninguém fosse retweetar, por exemplo, no Twitter, ou compartilhar no Facebook, ou qualquer forma, vamos dizer, de levar essa ideia, essa manifestação para outras pessoas e aí se formar uma propaganda, vamos dizer, eleitoral que não é permitida, a gente ficaria, vamos dizer, calado. Mas não é permitido nesse momento, sob pena de multa, que varia de 5 a 30 mil. Agora, no momento oportuno, vai ser permitido, Paulo. Nós vamos ter que fiscalizar tudo isso, nós vamos ter que analisar. O candidato vai poder usar o sítio dele, ou seja, o endereço dele dentro da justiça eleitoral. O candidato vai poder usar o Twitter dele, vai poder pedir para os seus seguidores fazer propaganda, vai poder pedir o Facebook. Enfim, ele vai poder usar as redes sociais, que é muito importante. Dizem o pessoal aí, eu não sei, evidentemente eu não entendo, vamos dizer, nem do processo eleitoral brasileiro como um todo, mas dizem, principalmente a parte da política, que o presidente Barack Obama, né, se elegeu e um dos grandes cabos eleitorais dele era o Twitter. Se for verdade, pode ser que alguns candidatos aí a prefeito e vereador venham ter o grande cabo eleitoral Twitter. É permitido? Sim. Agora, nós vamos estar ligados. Nós vamos, do mesmo jeito que nós vamos ter fiscalização no meio da rua, nós vamos ter fiscalização vendo realmente se há alguma propaganda ilegal, se há alguma realmente infração à legislação, nós teremos também pessoas pesquisando junto às redes sociais, fora, evidentemente, um e outro partido se autofiscalizando.